Uma vez que o entendimento correto da graça está atrelado ao entendimento correto do que era a lei, porque ela vem como uma substituição. João capítulo 1, verso 17 diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Uma vez que, então, o entendimento de um está atrelado ao entendimento correto do outro, é hora de começarmos a falar a respeito do que era e também do que não era a lei de Moisés. Nós já vimos que antes de Moisés, o período antes da lei, né, não existia ou vigorava uma lei abrangente, embora já houvesse determinados mandamentos. Né? Depois Noé, o mandamento sobre não cometer homicídio é para todo mundo. Né? Para Abraão e a sua linhagem, a ordenança da circuncisão, que depois seria incorporado na lei de Moisés, mas era um mandamento que já deveria ser obedecido antes. O fato é que em todo o primeiro período da história, antes da lei, né, e mesmo depois, ao longo da lei, não se contava com uma solução definitiva para a queda e as suas consequências. Né? Nós podemos e devemos compreender esses períodos. Em Romanos 5, né, nós vemos ali nos versículos 13 e 14 que a Bíblia fala de um período que vai de Adão até Moisés. É o período que nós denominamos sem lei. Depois, nós temos aqui em João 1, verso 17, um segundo período, né, que é o período da lei de Moisés, a duração da lei, que vai até a vinda de Jesus Cristo. Mas o texto diz que em Jesus, e aqui compreenda-se da primeira à segunda vinda de Cristo, quando, né, será concluída a obra da redenção, nós temos esse terceiro período da graça. Em nenhum dos dois períodos anteriores houve a solução definitiva que seria apresentada somente no terceiro. Biblicamente, nós vemos que a lei, ela marcou o início do segundo período, mas também não foi capaz de reverter a situação de pecado dos seres humanos. Né? Aliás, nem era para ser. Né? Nós vamos perceber que ela foi dada com prazo de validade, então nós vamos trabalhar a ideia aqui tanto do seu caráter temporário, o prazo, como eu também quero falar a respeito do propósito pelo qual a lei foi dada. Né? Mas antes de falar do propósito, ela marcou o início do segundo período, não resolvia o problema, não tinha esse propósito de resolvê-lo, né, porque ela não foi capaz, como veremos, de reverter a situação de pecado no que diz respeito à sua raiz dos seres humanos. Mas ela não foi dada para isso, ela foi muito mais dada, como veremos, muito mais para comunicar a realidade na qual o homem estava do que resolver o seu problema. Então, havia um objetivo, mesmo não trazendo solução permanente, a lei revelou ainda mais a seriedade do pecado, os seus consequentes danos a toda a humanidade, além de realçar tanto a necessidade quanto a importância da obra de um Salvador, de um Redentor, porque tudo convergia para Cristo. Né? E Ele, nosso Senhor, é a solução real, definitiva para a queda do homem. Aliás, Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, são elas que dão testemunho de mim. Quando Jesus, depois de ressuscitado, né, tem aquela conversa no caminho com dois discípulos indo em direção a Emaús, ele mostra como a lei, os profetas, né, apontavam para a sua obra. Então, em primeiro lugar, vamos começar falando a respeito da condição temporária da lei. O livro de Hebreus, que tem um propósito muito claro de destacar a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, ele começa já de cara dando destaque à superioridade de Cristo, ou da aliança em Cristo, em relação a Moisés. Não só da pessoa, mas da obra realizada por cada um. Em Hebreus capítulo 3, dos versículos 3 a 6, nós lemos: no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Não só aqui nós temos um destaque em relação à pessoa de Jesus, né, e o seu ministério quanto a Moisés, mas em Hebreus, no capítulo 8, nos versículos 6 e 7, vemos um destaque em relação à superioridade de Cristo e da nova aliança em relação à velha, que diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, nesse texto, nós vemos uma ênfase na imperfeição da lei. Ele diz, se ela tivesse sido sem defeito, não teria sido substituída. Então, né, a imperfeição da lei é a justificativa para a sua substituição. Não apenas nós temos textos apontando a substituição, né, mas também comunicando aqui a justificativa. Quando se usa a expressão que lemos aqui, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, o escritor se refere aqui a uma deficiência de essência, incorrigível. E qual era a deficiência da lei? Paulo responde isso em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12, quando diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Né? Nós temos declarações na palavra de Deus, aliás, o próprio Paulo segue falando em Gálatas capítulo 3, agora eu vou ler dos versos 15 a 18, a leitura anterior foi os versículos 11 e 12 de Gálatas 3, e diz, irmãos, fala em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos. Aqui uma citação de Gênesis 3,15. Porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Os Gálatas estavam sofrendo influência de um grupo, né, que resistia à ideia e ao conceito de que a lei tinha prazo de validade e de que havia substituição. Né, como diz Hebreus capítulo 7, versículo 12, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Né? Agora, muitos judeus resistiam isso e tentavam destacar, não, a lei veio primeiro. Paulo está dizendo, bom, antes da lei havia uma promessa a Abraão. A promessa apontava para a necessidade de uma lei, mas mostrava que lá na frente a justificação seria pela fé. Então, ele está destacando, né, aquilo que ele diz anteriormente. Ninguém é justificado diante de Deus, né, pela lei, mas o justo viverá pela fé. E ele mostra que esse cenário, essa revelação, veio sendo preparada anteriormente por Deus. É importante reparar também que Paulo, quando dá destaque à promessa divina que foi feita a Abraão, ele salienta que ela tanto aponta para Cristo, na época, como também se cumpre nele a partir do momento que Nosso Senhor se manifestou. E com isso ele contra-atacava, né, a alegação daqueles que estavam influenciando negativamente os Gálatas de que a pregação da fé não poderia anular a lei. Né? Com base nessa alegação, muitos se recusavam a aceitar um fim para a lei mosaica. Mas Paulo defende que a verdade é justamente o oposto. A lei é que não tem condições de anular uma promessa estabelecida antes da existência da própria lei. Então, esse é um ponto crucial na exposição do apóstolo Paulo sobre graça na carta aos Gálatas. Agora, na sequência, né, depois de construir esse fundamento, o escritor, né, Paulo, questiona e responde o propósito da lei. Então, agora eu vou ler Gálatas 3, de 19 a 22. É a mesma sequência de versículos. Paramos no 18, agora vamos ler o 19. Logo, para que a lei? Ele diz, ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Esse até que deixa claro o prazo de validade. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? E diz de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Né? O propósito da lei foi revelar a incapacidade do homem de vencer o pecado, encerrar todo mundo debaixo, né, de um lugar de reconhecimento de que não havia condições de, por si mesmo, os homens mudarem a sua própria situação. Então, diante da verdade sobre a lei, né, o apóstolo aí de uma forma esplêndida lança o seguinte complemento. Agora eu vou ler dos versos 23 a 25, eu li antes do 19 ao 22. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada.
de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Né? Nós temos diversos outros textos das Escrituras que apontam para esse caráter temporário da lei. Né? Nós percebemos que a humanidade estava sendo preparada para uma revelação futura e isso significava um reconhecimento de que sem Cristo e a obra de Cristo, na qual nós só podemos, né, adentrar em termos práticos pela fé, o homem não teria solução. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 8, eu vou ler aqui os versículos 8, 9, depois o 13 na sequência, a Escritura diz, e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Né? A razão pela qual, né, os pais, né, a quem Deus está se referindo, não permaneceram na aliança foi pela desobediência. E se tem algo que nós vamos trabalhar nesse curso, é a incapacidade do homem de obedecer à lei. Né? É só a graça que traz um poder transformador, que empodera e capacita o homem para viver a plenitude da obediência. Mas vamos destacar aqui o verso 13. Né? Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. De novo, o caráter efêmero e temporário da lei está sacramentado. Né? Agora, eu quero ir para Hebreus capítulo 9, nos versículos 8 a 10, que diz, com isso o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ele está falando a respeito dos dois ambientes do tabernáculo de Moisés, o lugar santo e depois o santo dos santos. E diz, isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora esses, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, essa frase fala por si. Tudo isso foi imposto até o tempo oportuno da reforma. Haveria um tempo onde a reforma aconteceria. Então, Paulo reforça, né, que a lei foi abolida por Jesus, quando em Efésios 2,15 ele diz Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Já escrevendo aos Romanos, o apóstolo, né, dá ênfase ao caráter antigo, passado, ultrapassado da lei, enquanto exalta a liberdade da nova maneira de servir. Em Romanos 7,6 ele diz, agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Né? Então, eu quero destacar que daqui em diante eu vou tratar, né, do significado da expressão o fim da lei é Cristo. Né? Por ora, o que eu quero primeiro é comprovar o quão passageira, efêmera era a lei. Né? Agora, reconhecido o seu caráter temporário, o prazo de validade, eu acredito que agora nós podemos então avançar, né, para entender o propósito pelo qual a lei nos foi dada. Quero destacar então agora o propósito da lei. Se nós não entendemos o objetivo pelo qual foi estabelecido um guardião para nos conduzir a Cristo, como já lemos, provavelmente também teremos dificuldade de entender a razão da sua substituição. Ou seja, nós não vamos conseguir perceber o porquê da graça ter sido instituída nessa nova estação da humanidade. Então temos que destacar o propósito. A gente já viu em Gálatas 3,19 que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Está em Gálatas 3,19. Né? Quem resolveria de forma plena o problema do pecado seria Cristo, não a lei. Né? Agora, até que Cristo viesse, que era o descendente a quem se fez a promessa, a lei serviu de um guardião para nos conduzir a ele. Então, até que ele viesse, algo que nós precisamos entender, o pecado ele não seria removido. Então ele precisava ser tanto contido por meio de mandamentos, quanto também, né, coberto por meio dos sacrifícios do Antigo Testamento. Agora, ao usar o termo contido, eu não me refiro, né, a uma capacidade da lei de fato parar a força do pecado, mas de definir com clareza os limites que Deus estabeleceu para o comportamento humano, e com a chegada da lei,
não haveria mais a relativização do que era certo e do que era errado, né? Ao mesmo tempo também se definiu uma base de julgamento, uma régua pela qual seríamos medidos, né? Sobre a qual as pessoas seriam então julgadas se falhassem, né? E isso salientou a necessidade de misericórdia e perdão divinos, né? Porque o homem se mostrou incapaz de viver em plena obediência em relação à lei. As declarações do Novo Testamento sobre a incapacidade da lei de aperfeiçoar o ser humano são recorrentes. E elas precisam ser entendidas, né? Porque isso está atrelado ao seu propósito. Se o propósito não era aperfeiçoar o homem do pecado, qual era o propósito da lei? Era expor um pecado, uma situação de natureza que determinava um comportamento incorrigível e precisaria de uma solução no nível muito mais profundo do que apenas estabelecer os limites do que se podia, do que não se podia fazer. Então vamos observar juntos alguns textos. Hebreus capítulo 7, eu vou ler primeiro o verso 11, depois o 18 e o 19, que diz: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus, né? Então, a pergunta do escritor de Hebreus é muito clara, né? Qual seria a necessidade de se levantar um outro sacerdote que não fosse da linhagem de Arão, se a lei tivesse condições de resolver o problema? A outra coisa a ser considerada, e aliás, no versículo seguinte, que não lemos aqui, né, eu pulei depois de ler o 11 já para o 18, mas o 12, a Bíblia diz onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, né? E isso mostra o quê? Que um novo sacerdócio, ao trazer uma nova lei, mostrava a ineficácia da primeira lei e do seu, né, sacerdócio no sentido de resolver o problema. Mas ele diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. No entanto, nós não podemos negar o seu papel e importância em denunciar ao homem a sua condição, a sua incapacidade, a sua profunda necessidade de uma obra redentora que mexesse com a sua própria natureza. Bom, em Hebreus 9, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Eu li esse texto anteriormente, mas dei ênfase à frase impostas até o tempo oportuno de reforma para falar do caráter transitório da lei, né? Agora, eu quero destacar essa expressão, que eles eram, os ritos da lei, eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava o culto, né? Ou seja, a lei não tinha a capacidade de resolver a essência do problema do homem, né? Que era uma natureza pecaminosa. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem, né? Mais uma vez, nós vemos que a lei não podia aperfeiçoar os que prestavam culto. Aliás, a Bíblia diz que ela não tem a imagem real, exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Quando se falava do sacrifício de animais, aquilo cobria temporariamente a condição de pecado, mas apontava para a obra futura de Cristo que viria remover os pecados. João Batista, quando aponta para Jesus, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei, ela tanto tinha um elemento profético, que nós vamos estudar mais adiante, apontando para Cristo, como, juntamente com o seu caráter temporário, ela tinha um propósito: denunciar a condição do homem, a sua incapacidade, né, de viver plena obediência. Então, acredito que é de grande importância aqui reconhecer que a lei, ela acabou ressaltando a força do pecado, da natureza corrompida do homem, ao invés de trazer solução para os maus comportamentos, né? Paulo mencionou em Romanos 7,5 as paixões pecaminosas despertadas pela lei, né? E pontuou qual era o resultado da lei para o homem, quando em Romanos 7, eu fiz a menção, né, do versículo 5, agora eu vou ler dos versos 7 a 11, quando ele diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum.
mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, por meio do mandamento, me matou. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a lei só agravou, né, a situação do homem, ou na verdade o levou a entender o quão séria era a sua própria condição. É nesse sentido que nós vamos entender a declaração de Gálatas 3:24, que a lei serviu de um aio ou de um guardião para nos conduzir a Cristo, né? Porque a obediência a Deus estava além, muito além da capacidade daquela natureza corrompida pelo pecado. Quando a gente entende isso, então nós compreendemos que o propósito dessa lei, que era temporária, passageira, efêmera, né, era nos levar a admitir nossa falência espiritual, né, nossa servidão ao pecado. Eu insisto, a lei não apenas revelou a força do pecado, como também destacou a incapacidade do homem, né, de por si mesmo andar em obediência a Deus. Então nós podemos dizer que o ponto alto do propósito da lei era expor essa condição de pecado do homem e não resolver. E se nós não compreendemos que o propósito da lei não era solucionar o problema da obediência, mas denunciar a raiz da desobediência, nós jamais vamos conseguir compreender que na graça nós temos uma solução que implica empoderar e capacitar o homem para a obediência. Isso é assunto de muitas aulas lá para frente, né? Mas o tempo todo eu já quero mirar o alvo, né, e mostrar para onde eu estou tentando levar você à compreensão. Ou seja, ao trazer à tona a natureza pecaminosa, a lei sacramentou o estado de morte espiritual. Já estava presente lá desde o Éden. Mas quando ele diz que reviveu o pecado, ele está dizendo que ele mostrou as suas garras. Por essa razão, né, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz em 2 Coríntios 3, dos versos 2 até o 8, e Paulo se refere à lei como ministério da morte. Né? Não significa que a intenção fosse promover a morte. Ele diz, o mandamento foi dado para a vida, até porque se fosse obedecido, poderia-se desfrutar vida, mas a incapacidade do homem de obedecer fez com que o seu estado de morte fosse, de fato, né, destacado, sacramentado, e em Gálatas 3:21 ele destacou que a lei, né, era impossível que a lei pudesse dar vida somente por meio de Cristo. Né, a capacidade do homem reviver, de ter vida espiritual, o que também implicava na capacidade de, numa nova natureza, empoderado pela graça, andar em obediência, viver uma vida completamente diferente. Então, nós precisamos, de fato, olhar para a lei. Se o propósito da lei era resolver um problema, não solucionar, isso por si já nos faz entender por que ela tinha que ser temporária e passageira, né? Porque ela tinha que ceder espaço a uma outra etapa, a uma outra manifestação de Deus, a graça, a fé, né, ou a justificação que vem pela fé, porque nesse outro período haveria então solução. O primeiro levava o homem a um reconhecimento da sua condição de pecado. Embora na fé, na segunda, a nova aliança, nós podemos ter a transformação, nós precisamos entender porque a fé não é anunciada sem arrependimento. O que é o arrependimento? É o reconhecimento da condição de pecado do homem. Né? Então, nós vemos em Marcos, no capítulo 1, Jesus dizendo, né, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não só anuncia o reino de Deus está chegando, ele diz arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor Jesus teve, na verdade, seu ministério precedido por João Batista, que vem com uma mensagem de arrependimento. Ele dá ordem aos seus apóstolos que o sucederam a pregar uma mensagem de arrependimento e não só de fé. Né? Não existe uma mensagem de fé que nos leva a crer no que Cristo fez por nós sem que ela seja precedida de arrependimento. Em Hebreus, no capítulo 6, nós também vemos que nos rudimentos da doutrina de Cristo, o arrependimento das obras mortas vem antes da fé em Deus. Né? Porque não faz o menor sentido a lei que visava levar o homem a reconhecer o seu problema, para que depois ele pudesse exercer fé, né? Agora simplesmente ser substituída por uma fé que não tem o arrependimento. O arrependimento é o quê?
é a demonstração de que a pedagogia da lei foi comunicada. O homem reconhece sua limitação e sua incapacidade. Se o homem não se reconhece pecador, por que é que ele precisa de um Salvador? No entanto, nós vivemos um tempo perigoso, né? O evangelho moderno simplesmente decidiu subtrair a parte do arrependimento, pular isso, só diz para as pessoas: crê em Jesus, crê, né? Eles começam pela fé, não começam pelo reconhecimento do estado, né, de pecado e de incapacidade humana. E isso tem sido uma grande deficiência que nos leva a outras conclusões equivocadas. Mas, resumindo a aula, a lei tinha um propósito temporário, porque a solução não estava nela, ela não podia aperfeiçoar. O evangelho traria o aperfeiçoamento que se daria pela fé, pela manifestação da graça. Mas qual era o propósito dessa lei temporária? Levar o homem ao reconhecimento da sua condição pecaminosa e de que sozinho, sem a obra de Cristo, ele jamais poderia vencer o pecado e viver plena obediência a Deus. Toda essa construção importante e necessária na montagem desse nosso quebra-cabeça doutrinário, né, que estamos chamando e intitulando aqui de macrovisão, né? Com isso em mente, eu quero que a gente possa, na próxima aula, falar um pouco a respeito da salvação no Antigo Testamento, né, que é uma ponta que eu não quero deixar solta, não é o que nós precisamos de mais importante na construção da vinda da graça, mas acredito, né, que em termos gerais nos dá uma boa noção tanto da soteriologia, da obra de salvação, como do que se construía, evita contradições, né, porque se havia salvação na época da lei, antes da manifestação da fé, né? E aí o Novo Testamento está dizendo que a salvação é pela fé e não pela lei. Se nós não entendemos qual é a conciliação entre uma coisa e outra, nós também podemos, né, ter alguns problemas com a visão geral. Então, na próxima aula nós vamos falar a respeito disso, né, para depois, então, voltar a falar da lei no que diz respeito ao seu caráter profético, né, o como a lei convergia na pessoa e na obra de Cristo, que um dia haveria de se manifestar. Depois é que então nós vamos começar agora a preparação para entrar, né, na graça, tendo aula falando sobre mudança de lei, falando sobre a imutabilidade de Deus, para só então chegarmos na justificação pela fé e a partir daí construirmos sim a revelação mais clara do que é a graça.